Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a mais um encontro da série de debates Ciência, Riscos e Desastres, recebendo nesse dia 28 de março de 2016 o pesquisador Anderson Mossoni, que vai falar sobre sistemas de monitoramento e alerta de deslizamentos, experiências, desafios e responsabilidades. O Ângelo terá 40 minutos para a apresentação e após a apresentação dele teremos o espaço para perguntas. Obrigado, Vitor. Ao longo da fala, eventualmente se tiver alguma dúvida pontual aí, fiquem à vontade para ir perguntando. E ao final a gente pode retomar e fazer perguntas mais gerais. Bom, a ideia dessa conversa hoje é apresentar um pouco a experiência que a gente tem tido aí a respeito de, principalmente dos cálculos de limiares, né, para deslizamento, no âmbito aí do projeto GIDS, mas não só isso. Hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais geral, mas também com algum nível de detalhamento nesse aspecto. Bom, o início que eu queria fazer é um nivelamento, né? Nem todos aqui têm conhecimentos básicos nessa área, então eu gostaria de apresentar alguns slides iniciais para, vamos dizer assim, contextualizar todos. Bom, quando a gente fala de deslizamentos, o deslizamento obviamente se refere a solo e rocha, né? Portanto, o deslizamento ele necessariamente vai estar vinculado ao substrato de cada área, né? Então, aqui nós temos os três tipos básicos, né, que formam a crosta terrestre. As rochas sedimentares são as rochas mais estáveis, as rochas metamórficas são as mais instáveis, e a rocha ígnea é uma intermediária ali entre as duas. Então, de cara, se eu estou numa área que tem um tipo de rocha sedimentar, teoricamente ela vai ser mais estável do ponto de vista de encosta. Mas, obviamente, nós vamos ver na sequência que a constituição não ela exerce tem a sua função, tem a sua importância, mas não é determinante, né? Então, nós vamos ver aí quais são essas outras determinantes também. Chama a atenção de vocês para o slide, a foto central superior, onde vocês veem ali uma série de elementos, né, lineares, que são alterações da rocha, né? Então, essas coisas vão ter influência, essas xistosidades, essas lineações, elas vão ter influência na estabilidade. Já aqui embaixo, vocês veem uma rocha praticamente começando a se fundir, né? É a mesma história de você pegar mal comparando pelo lado oposto, né, pegar um picolé na geladeira e colocar ele no sol. Ou seja, essa rocha é de alta temperatura e pressão, quando você traz ela para a superfície, ela vai ser instável e vai gerar solos rapidamente ou tentar desestabilizar. Uma outra coisa que a gente tende a esquecer no Brasil é que a crosta ela não é estática, né? E no caso do deslizamento, principalmente, não é porque a gente não tem eventos tectônicos mais recentes que o território brasileiro não é afetado por isso. Ele é afetado, né? E é exatamente esses desníveis aqui que geram todas essas quebras, essas fraturas na rocha anterior. A questão tectônica ela tem que estar presente, ela deve ser considerada, né? E é um fator importante. Uma outra questão chave é a declividade, né? Ou seja, você pode ter vários tipos de rocha, etc. A gente recebeu aqui recentemente os nossos colegas do Mato Grosso. Não tem relevo, não tem deslizamento, né? Pelo menos no contexto que a gente conhece. Podemos ter lá erosões vinculadas a rios, etc. O que eu quero dizer com isso? Existe, portanto, uma correlação bastante grande, né? Se a gente pegar aqui esse número 7,
as serras atlânticas. Então, obviamente, nós vamos ter eventos mais também relacionados com essa morfologia, né? E aí, dentro desses contextos, os demais contextos que a gente está colocando, já citei aqui o caso das rochas, ele vai promover diferenciações. Então, eu tenho, por um lado, rochas e tenho declividades. Jogo sobre isso a questão das chuvas, né? Então, dependendo do tipo de rocha, da idade dessa rocha, eu posso ter solos bastante profundos, bastante homogêneos, ou solo bastante raso, como esse aqui, por exemplo. Rapidamente, em questão de 20, 30 centímetros, eu passo já para a rocha praticamente sã e para a rocha, enfim, a rocha alterada e a rocha sã. Então, esses solos vão ter comportamentos completamente diferentes do ponto de vista de estabilidade, se ele está numa encosta. Aqui a gente tem a evolução normal do solo. Então, com o passar do tempo, o solo vai ficando estável e isso também, de certo modo, se reflete sobre a questão da estabilidade da encosta. Um outro fator que eu acho que é importante, principalmente tendo em vista o público que está aqui hoje, é destacar que o deslizamento de encosta, a área de risco, ele não é decorrente exclusivamente das questões do meio físico, né? Ele decorre também de uma questão populacional que leva a isso, ou seja, fatores socioeconômicos. Então, se a gente verificar aqui, nos últimos 50 anos ou mais, praticamente todo aumento populacional ele está fortemente relacionado às cidades. Então, as cidades crescem de uma forma bastante rápida, e isso nós vamos verificar que tem implicações do ponto de vista da exposição, da própria formação dessas áreas de risco. Então, as cidades atraem as pessoas por conta de várias características, mas elas também, por essa, vamos dizer assim, sobrecarga populacional e por essa incapacidade econômica de gerenciar esses aspectos, né, principalmente questões relacionadas à moradia e transporte, as pessoas vão ocupar áreas de risco, né, e nós vamos ter situações como essa, né, tipicamente falhas em aspectos de gestão ambiental dentro do município e gestão de uso do solo dentro dos municípios, né. Então, pessoas ora ocupando encostas, ora aqui ocupando vales, né, dentro do curso de água. E, obviamente, a hora que você tem uma associação a mais aí de evento pluviométrico, você tem os desastres associados. Então, é bastante importante ter essa questão. Soma-se a isso, né, os aspectos da própria falha de gestão da própria área de risco, né? Então, a pessoa se instala lá na área de risco, faz uma escavação dessa, né? Aqui vocês notam claramente um divisor aqui, ou seja, esse solo que está para cima já é um solo transportado da encosta. Então, já é uma área instável, a pessoa se instala aqui, coloca uma casa, na próxima chuva, essa superfície de transição aqui já vai ser uma fase de desestabilização, né? Então, é uma área candidata a ter um desastre, a ter um deslizamento futuramente. Então, várias questões colocadas, né? Supressão de vegetação ou plantio de vegetação inadequada, né? A gente cita sempre o caso das bananeiras, corte a pelo, métodos construtivos, né, inadequados, e também lançamento de água. Então, a área de risco ela é uma junção de vários fatores, e é importante a gente ter clareza disso, porque vira e mexe nós somos cobrados como se o monitoramento tivesse que ser a solução final e o responsável por todo esse cenário. Então, não é isso, né? Existe todo um contexto que é importante a gente saber e, na medida da necessidade, expressar isso para os órgãos de comunicação, enfim, onde quer que a gente se apresente. Bom, vou falar então um contexto que vocês, obviamente, a maior parte conhece, né? A lista aqui da distribuição dos tipos de desastres naturais, né? Aqui eu destaco para a questão do deslizamento e inundações, em termos de vítima, né? Então,
essa preocupação, daí é que surge a questão da própria origem do Semané. Aqui só para ilustrar, né, nós temos aqui um pequeno deslizamento classificado aqui como circular ou rotacional, né, que é um dos tipos que a gente trata aqui, nós vamos tratar aqui ao longo da palestra de hoje. Né. Então, veja aqui o porte da árvore, né, uns 4, 5 metros, então é um material bastante volumoso e, obviamente, se isso está associado a uma área de habitação, isso é suficiente para causar dezenas de mortes. Né. Aqui um outro modelo, que é um modelo de rastejo. Veja que o material que estava aqui nessa superfície, ele foi todo para cima aqui dessa rodovia, no caso, mas ele já é diferente, né? É um bloco inteiro que se desloca, né? Esse modelo, depois nós vamos ver algumas características dele também. Bloco de rocha, né? Queda de bloco. Então são processos bastante diferenciados que ocorrem aqui, principalmente na nossa região serrana, mas não somente nesse local. A gente tem muitas áreas em que esses blocos desse tamanho ou maior está no meio daquele solo que a gente viu. Ou seja, se decompôs a maior parte por uma questão e esses blocos dessa magnitude ficam lá alojados, e é um peso significativo que pode resultar em cenários como esse que a gente vê nessa foto. Quando você tem acúmulos de vários eventos, né, vários deslizamentos na encosta e uma quantidade de chuva muito grande, essa quantidade de chuva pode então reunir todos esses deslizamentos ao longo de um curso d'água e promover então o fluxo de detritos, a corrida de massa que a gente chama, uma grande capacidade destrutiva. Né? Então vocês vejam que as habitações, as áreas, o que tiver pela frente ela vai passar em cima, né? Só chamo a atenção de vocês para data. Né? Então os eventos não são assim tão antigos, né? Às vezes a gente fala, mas são chuvas muito raras, chuva de 50, de 60 anos. É só verificar que 50 e 60 anos já se passaram nessas áreas. Então isso aqui é a Serra das Araras, ali na Via Dutra, né? Um evento que aconteceu em 69, ele quase que destruiu toda a área de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, e essa usina aqui da Light, que abastece também a região lá do Rio de Janeiro. Desde então, o que mudou nessa área aqui? Né? Você teve a reconstrução de uma parte da rodovia, e a vegetação cresceu. Nada foi feito de diferente. Inclusive, aqui tem uma barragem que foi abalada por isso na época, né? E continua lá tal e qual 50, 60 anos depois. Ou seja, não foi feito nada em relação a essa segurança dessa barragem. Né? Aqui há questões mais recentes, né? 2011, ali na região de Nova Friburgo e Petrópolis também, né? Vários deslizamentos que acabam sendo consolidados, então, num fluxo de detritos ao longo do vale. Aqui em Itaoca, né, 2014, vejam que, dependendo do contexto, né, a própria vegetação, a massa de árvores, de tronco, se constitui um elemento que pode vir a vitimar muitas pessoas. É só imaginar, compara ali a pessoa que está ao lado de uma árvore dessa, pensa nisso entrando casa dentro, o que pode acontecer com as pessoas que estão à frente. Bom, então esse é um contexto geral, né? E vamos pensar então como é que a gente está enfrentando esses problemas. Então, a grosso modo, né, a gente pode entender o risco como uma probabilidade de alguma coisa acontecer e da consequência que esse acontecimento venha a causar em termos de danos, né, ou de óbitos, ou de estruturas que sejam danificadas. Grosso modo, né, quando a gente fala de probabilidade, nós estamos falando do perigo, né, ou seja, da chance de algum evento daquele acontecer. E a consequência tem a ver com os danos das pessoas, as residências, as várias estruturas. Né? Então, quando a gente fala de probabilidade, é interessante olhar
para o histórico de eventos, né? Onde acontecem os desastres naturais, né? Qual é a região que eles estão afetados, e aí, obviamente, fazer a correlação com as causas que a gente citou, né? Sendo que o principal dele é a chuva, né? Então, o principal deflagrador dos deslizamentos, dá para ver aqui, né? Região aqui de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, Bahia, um pedaço aqui. Então, a faixa litorânea, ela é a região de maior chuva e onde se concentram as maiores declividades, a maior parte da população. Então, esses fatores eles se somam, né, para causar esse resultado que a gente verifica aqui. Bom, a vulnerabilidade, então, como falei, ela está vinculada ao contexto, né, da comunidade. Então, vejam, casas, né, com métodos construtivos muitas vezes incompatíveis, né, com a própria declividade, né? Muitas vezes, inclusive, esse aqui é um primeiro patamar, depois a pessoa constrói mais uma casa para o filho, para o neto e assim vai. Quando você vê, a gente viu em vários locais, 5, 6 patamares de casa uma em cima da outra, em cima daquela primeira coluninha que foi feita lá não sei quantos anos atrás. Então, esse contexto, né, se soma à própria distribuição de população idosa, de população crianças, dificuldade de viário, de acesso, enfim, que se soma aí para dar esse contexto de vulnerabilidade. Bom, então, grosso modo, nós podemos pensar o seguinte: olha, eu tenho aqui em cima o perigo, né? Ou seja, o que vai causar a consequência, o risco final, né? E aqui embaixo eu tenho a vulnerabilidade. Então, aqui eu tenho a probabilidade desse deslizamento acontecer, associado ou não a uma chuva, nós vamos verificar, e o que acontece aqui com essa população que está afetada, está exposta, né? Então, a partir desse cenário que a gente entende, começa a fazer as avaliações, né, da gestão de risco. No caso do Brasil, a gestão está estruturada nesses 4 pilares, né, de avaliação do risco, né, principalmente no mapeamento e planejamento de expansão, que está começando de um modo mais sistemático em termos do país, né? Os estados têm alguma coisa sobre isso, mas nem sempre conseguem, enfim, incorporar os aspectos de risco de uma forma plena, como seria necessário. Depois a parte de monitoramento, né, de alerta, a parte de prevenção, que são as obras, né, e também outros aspectos não estruturais de capacitação, e as respostas, né, que é o socorro e depois a reconstrução. Também, né, chamar atenção para esse aspecto aqui colocado. Então, o CEMADEM, né, emitindo os alertas, o SENAD dando apoio e promovendo a articulação para as respostas e ações posteriores, né, dos demais ministérios, a Defesa Civil Municipal e Estadual, né, que faz a mobilização da população e ajuda a fazer a resposta, né, a principal tarefa deles. E eu coloquei aqui também o papel da população, né, do ponto de vista de apoiar no sentido de uma ação mais recente, que é a ação de se retirar da área de risco, né? Primeiro, não ir para a área de risco, ou quando estiver lá, enfim, se retirar assim que o perigo aumente, e também ajudar as questões de feedback, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. A abordagem atual, então, ela conta parte do pressuposto que SEMADEM e SENAD vão emitir alertas e que a Defesa Civil, a partir desses alertas, automaticamente vai promover as ações necessárias, né? Obviamente, a gente vê que as coisas não são bem assim. Esses níveis aqui, que a gente chama de níveis operacionais, eles não
se encadeiam perfeitamente e não raro a gente vê o Estado e o próprio município executando as mesmas coisas que o Semadem executa, né? Então a gente monitora por um modo, o Estado repete e às vezes o município faz a mesma coisa com critérios diferentes. Daí, portanto, a dificuldade de integração disso, de conseguir sinergia no sistema relacionado à defesa, à gestão de risco de desastres. Bom, nesse contexto é que eu trago então para vocês a proposta do projeto GIDS, né? O projeto, ele, o próprio nome diz, né? Fortalecimento da Estratégia Nacional de Gestão Integrada em Risco de Desastres Naturais. Então, o projeto ele foi formatado já há uns 6 anos atrás, começou já há 2 anos e meio, e tem 4 eixos principais, aqueles de planejamento urbano, né? Mapeamento e avaliação de áreas de risco, monitoramento, alerta e prevenção e recuperação, né? Então, aqui na parte de planejamento, na parte de mapeamento e monitoramento, se trabalha, vamos dizer, as ações não estruturais. E aqui se trabalha as ações estruturais, ou seja, as obras, né? O GIDS, então, ele se propõe a trabalhar com deslizamentos planares e rotacionais, né, com rastejos e fluxo de detritos, aqueles 3 elementos que a gente citou inicialmente, né? Então, as ações aí de mapeamento, as ações de monitoramento e alerta, né, locais, as ações de prevenção e recuperação, né? Principalmente esse eixo, né? Se a gente reclama que as coisas na área de monitoramento e alerta estão atrasadas, na área de prevenção e recuperação de obras, então a situação é muito pior ainda, né? Porque sequer você tem, enfim, especialistas, cursos que trabalham nessa linha. Então, nesse sentido, o GIDS também deve ser bastante importante. Bom, além disso, o projeto está calcado em algumas diretrizes gerais, vamos dizer assim, que são decorrentes da própria filosofia japonesa de trabalhar, né? Então, a primeira coisa ali colocada como objetivo maior, né, produção de alertas com padrão técnico, ou seja, precisos, né, aumentar a precisão do que se faz hoje, em linguagem acessível, né, em tempo hábil, ou seja, dentro da necessidade que a Defesa Civil tem, né, e em meios que facilitem a decisão desse pessoal que precisa dessa informação, que são exatamente a Defesa Civil Municipal e a população. Além disso, né, o GIDS se propôs e efetivamente tem sido um grande diferencial em termos de relações, né, entre os agentes e também na melhoria da sinergia, na eficácia da ação desses vários órgãos, né? Então, essa é a proposta geral. Como desafio fica como é que a gente vai então integrar essas ações aqui de modo que efetivamente o Semadem e as defesas civis, sejam estaduais ou municipais, elas consigam adotar um protocolo comum, né, e efetivamente não ter repetição de rede, não ter repetição de alerta, não ter repetição de pessoal, ou seja, de avançar, né, para a direção de um sistema mais eficaz. E não ficar um falando mal do outro ou se enxergar que estão no mesmo sistema, que é o que prevalecia até bem pouco tempo e hoje, em certo nível, ainda ocorre. E uma outra questão bastante importante é a questão da responsabilidade primária pela proteção da vida, que é do próprio indivíduo, né? Então, lembrar que as pessoas elas têm dificuldades, mas elas também têm responsabilidades. Então, a pessoa que se coloca ou é colocada numa área de risco, ela tem que saber, né, da responsabilidade dela em relação à prevenção da vida, não só dela, da família dela, da esposa dela, da mãe, do filho, como a gente vê comumente aí nas áreas de risco.
O projeto, ele propôs para o Brasil, em particular para o Semadem, uma atuação em 4 etapas, né? Hoje nós estamos aqui na fase 1, né, em que a gente decide a emissão de limiares com base em critérios unidimensionais, né? Basicamente nós podemos usar acumuladas de 1 hora, de 1 hora, de 24, 48 e outras mais. E a proposta deles é passar então para um sistema que trabalha basicamente com cruzamentos de 2 informações, né, que são as chuvas de curto prazo e as chuvas de longo prazo, né? Então, nós passaríamos a trabalhar com 2 indicadores ao invés de um só, né? Ao invés de trabalhar com um índice acumulado e hora, né? Mas trabalhar com 2 índices, até que a tecnologia no país se desenvolva um pouco mais e a gente tenha condição de passar para um estágio subsequente aí, que seria já quando, por exemplo, a gente tiver um nowcasting implementado, né, e confiável, de modo que a gente conseguisse executar previsões futuras, né, e conseguisse tomar decisões em relação a isso. Aqui a gente já não mais precisaria das linhas dos limiares, né, das linhas colocadas, a gente poderia trabalhar com os volumes, né, diretamente e poderíamos retroceder a emissão do alerta o tanto que a precisão dos equipamentos nos permitisse, né. É sempre um problema, quem emite o alerta precisa de mais tempo, né, por quê? Desculpa, quem emite o alerta quer emitir o alerta o mais próximo possível do evento, porque a precisão dos equipamentos é maior. Quem recebe o alerta quer mais tempo para promover as suas ações, para se preparar e assim por diante. Então, é um problema sério que vai ter que ser resolvido pela tecnologia, né? Os radares, enfim, e sistemas mais modernos. E no futuro, então, além de contar com isso, a gente não mais trabalharia com retas, né, que têm limitações, mas trabalharíamos com curvas que podem ser alteradas, né, mas já com um caráter, inclusive, probabilístico, né, de chuva. Ou seja, você vai emitir um alerta associado a uma probabilidade de ocorrência daquele evento, porque você terá já um histórico de chuva que permite fazer isso. Então, basicamente, as informações que são colocadas, que são propostas, nos sentidos aqui dos níveis que a gente pratica hoje, né, trabalhar somente com 2 limiares, não 3, né, depois nós vamos ver a consequência disso. Trabalhar com alertas automáticos, né, com validação, ou seja, você ter o profissional meteorologista, né, o sistema já faria uma preparação desse alerta e ele validaria a previsão de chuva, né? Somente com ocorrências relevantes, que é um outro aspecto que eu vou discutir isso mais à frente, e com base num gráfico com 2 variáveis colocadas, né? E futuramente poderia ser colocado, inclusive, na forma de pixels ou de malha, né? Para facilitar, inclusive, a interpretação não só da população, mas da própria Defesa Civil. Então, o moderado, que seria a convocação de funcionários e alguns estaria mais por conta da própria Defesa Civil, e os 2 alertas que se referem à probabilidade de ocorrência de eventos, esses sim continuariam sendo emitidos pelo Semadem, né? Lembrando sempre que essa emissão ela vai depender, enfim, de acordos entre o Semadem e a Defesa Civil, para definir o que seria o evento relevante, a ocorrência relevante, né? Ou algumas defesas civis podem querer que seja emitido o alerta para todo e qualquer deslizamento, outras podem querer que seja emitido só para aqueles deslizamentos maiores, por exemplo. Então, essa é uma questão. Uma outra coisa bastante diferente em relação à proposta do GIS é que eles são muito claros
indicar que o alerta do CEMADEM deveria ser exclusivamente de probabilidade, não inserir aspectos de vulnerabilidade no alerta. Então essa é uma diferença bastante grande. Uma outra coisa que ficou bastante clara para a gente também é que essas recomendações que são colocadas usualmente, elas não deveriam estar dentro do alerta, mas sim no plano de contingência do município. Porque a responsabilidade final é do município. O que ele vai fazer com o alerta do CEMADEM ou não, isso pode ser acordado, né, mas não é mais adequado que ele seja no plano de contingência em si. Né? A questão de antecedência da emissão, ela está vinculada à questão de se eu consigo prever a chuva das próximas 6 horas com precisão, se a Defesa Civil consegue ou não promover a retirada das pessoas em 1 hora ou 2 horas. Então isso é um fator que sempre vai ter que ser reavaliado. No momento, né, a sugestão é de 2 horas. E, fundamentalmente, é necessário discutir vamos dizer assim, uma planilha ou um critério de tomada de decisão pela Defesa Civil. Quer dizer, a Defesa Civil, ela, num certo momento, ela poderia simplesmente acatar o alerta do CEMADEM. Olha, o CEMADEM dá um alerta alto, então eu mando minhas equipes para campo. O CEMADEM dá um alerta muito alto, eu mando retirar as pessoas. Por que isso não acontece na prática? Não acontece na prática porque não tem uma interligação perfeita e porque a Prefeitura, a Defesa Civil Municipal, ela dispõe de mais informações que nós. Ela tem maior conhecimento que nós, tanto do ponto de vista de rede de monitoramento, porque ela conta com a nossa rede, a rede dela, além do que ela está lá vendo a chuva cair ou não. Ela conta com evidências de prenúncios, né, de desastres, a população liga avisando, então ela sempre dispõe de muito mais informação que a gente. Portanto, ela quase que automaticamente vai usar o nosso alerta como um subsídio e quase nunca como olha, recebi o alerta, dedo na sirene e já manda tirar todo mundo. Então isso pode até ser que no futuro se construa isso, mas necessariamente vai ter que haver uma fase intermediária, tanto de instrução para as pessoas, eventualmente. Existem municípios que podem querer fazer isso, outros que não. Só para constar, os 3 municípios pilotos entenderam que não conseguiriam fazer recomendações para a população sair sozinha de suas residências, ou seja, eles acham que a população deverá continuar sendo alertada, sendo motivada ou mesmo sendo retirada à força com polícia para eventos de desastre de movimento de massa, nesse estágio atual. Né? E outras coisas, a decisão da própria Defesa Civil, quando mandar para preparar a evacuação e quando mesmo tocar sirenes ou pedir um carro de som e outros meios para a população sair das áreas de risco. Uma outra proposta bastante diferenciada do projeto diz respeito à forma de gerenciar a execução desses alertas, o envio do alerta. Por quê? O objetivo do alerta é duplo, né? É de ser preciso e de ser rápido, de ser elaborado de forma rápida, de ser enviado na forma rápida. E para isso foram verificadas algumas coisas que não colaboram nesse sentido. Por exemplo, atualmente nós somos obrigados a enviar o alerta para o Senad, que vai enviar para o município, e ainda se discutia, não pode enviar para o município, tem que enviar para a Defesa Civil do Estado, para que ela envie. Ou seja, só nessa você perde muito tempo, né? Considerando, inclusive, que a gente, em média, leva quase meia hora, desde o momento que o pluviômetro registra a chuva até o momento que o dado está na tela do operador. Então, se a gente começar a replicar essas perdas de tempo dentro do processo, obviamente a gente não vai conseguir obedecer aquela 1 hora de antecedência. E aí vai ter que criar ajustes dentro da forma que vai resultar em vários alertas vazios. Ou seja, nós vamos falar que vai
cair a encosta e a encosta não vai cair, né? Então, esse fluxo é direto, né? E uma outra coisa que está destacada aí também é a questão do feedback. Por que isso? Exatamente por aquele fato que eu citei para vocês. Quem está no local tem mais informação do que o SEMADEM. Tem mais informação de chuva e principalmente tem mais informação de evento. Para eu determinar os limiares, eu preciso de informação de evento. E aqui entra já na questão de capacitação, né? A capacitação tanto para a execução mesmo do alerta, né? Aqui no destaque para a previsão da chuva futura, né? Quando ela estiver disponível, e aqui inclusive informações que podem ser disponibilizadas para a Defesa Civil ou para a população em geral, de modo que ela consiga se localizar aqui dentro do seu município, dentro do seu bairro, e saber, né, em tempo real, ou quase real, que aquela área está sob risco, né? E, inclusive, monitorar ou ter conhecimento disso que a gente chama de eventos precursores, né? Eventos precursores de deslizamento, né? Então, aumento de água na encosta, começa a surgir nascente onde não existe, queda de solo, de material e assim por diante. Então, são vários eventos que a população pode estar preparada para que ela consiga identificar que tanto a encosta que ela mora, como a casa em que ela mora, está dando indício de que algo vai acontecer em termos de um deslizamento, por exemplo. Então, e para aqueles casos que a gente chama de ocorrências relevantes, né, conseguir dados detalhados, mas não exorbitantes, né, de informação que são necessárias para o SEMADEM. Então, basicamente, hoje, nós podemos pensar o seguinte: qual é a informação que quem calcula um limiar precisa saber? Ele precisa saber da hora e da data e hora que aconteceu aquele deslizamento, né? Mas, prevendo aquelas 4 etapas lá que a gente citou, daqui a 10 anos eu vou precisar de dados sobre esses eventos de hoje. Se eu não coletar esse dado hoje, eu vou ter muito problema lá na frente para conseguir essas informações. Então, grosso modo, além de conseguir data e hora, eu preciso saber quantas casas foram destruídas, quantas pessoas morreram. Essas 4 ou 5 informações é o cerne dessa coisa. Então, a ideia é que o município preencha uma folha, frente e verso, né, conforme vocês estão vendo aqui, acrescente algumas fotos, né, e esse seria o informe do feedback detalhado. Outros feedbacks que a gente pensou, basicamente seria um que a gente chama de nivelamento, que seria para situações exclusivas, para ser usado assim para 2 ou 3 coisas. Como, por exemplo, olha, já aconteceu um desastre aqui. Você não me mandou nenhum alerta, mas já caiu o morro aqui. Então, esse é um feedback de nivelamento. Um outro feedback é o feedback do alerta. Olha, recebi aqui o alerta de vocês, já parou a chuva, já aconteceu o deslizamento ou não aconteceu o deslizamento. E o terceiro seria esse, que poderia ser coletado pela Defesa Civil ou pela Defesa Civil do Estado, pela CPRM e, inclusive, pelo SEMADEM. A proposta, inclusive, é que o SEMADEM deva ter uma equipe de pessoas que faça isso in situ, né, trabalhando com esses dados para conseguir a informação, porque senão ela não vai estar disponível no futuro. Além das questões desses outros treinamentos que eu citei, os simulados também é uma coisa que precisa estar mais presente dentro do Sistema Nacional de Prevenção e Defesa Civil. São raros os eventos, né? Aqui a gente vê as diversas formas e as suas vantagens, né? Seja para treinamento ou para planejamento, para discutir, por exemplo, planilhas como aquela que a gente colocou ali, a cargo da Defesa Civil, ou mesmo para treinar capacidades, né? Como executar adequadamente, mobilizar pessoas, os sistemas de comunicação. Então, a gente vai desde eventos como esse que a gente tem aqui, passando aqui já começa os simulados, né, para parcial, né, simulados parciais,
simulados já completos ou simulados completos em campo, né? Seriam já envolvimentos aqui no caso, o CEMADEM dá o alerta, a Defesa Civil toca a sirene e Estado, Defesa Civil e Senado, por exemplo, removem as pessoas das áreas, medem o tempo que levou, etc. Então, são várias possibilidades dentro desse sistema, de forma que a gente tenha um contexto, né, de melhoria contínua de toda a área, de todo o sistema disponibilizado para um determinado município, né, as áreas de monitoramento, tentar verificar, inclusive, se ela é adequada, se ela é suficiente, qual é o pluviômetro que vai ser usado, qual o pluviômetro que é reserva daquele principal, né? Se o alerta está claro, se ele está rápido, se ele está sendo transmitido por SMS ou não, né? Sistema de alarme, se ele consegue ser ouvido, né? Então são várias questões, as percepções e então usar os treinamentos de uma forma mais eficaz para a gente promover a melhoria contínua desse sistema. Então, essa é a concepção geral vamos dizer assim, da proposta, né, que o GIDES traz para o Brasil, né, nessa parte de monitoramento de alerta. Eu vou citar agora alguns aspectos, alguns detalhes, eu vou passar mais rapidamente, mas de qualquer forma compartilhar com vocês, principalmente a questão do alerta em si, né, colocado. A primeira coisa é entender um pouco por que acontece o movimento de massa, né? Então, fundamentalmente, como a gente viu, você tem várias características, mas existe um elemento que, se não tiver presente, dificilmente o deslizamento vai acontecer, que é a água. Então, se não chovesse, se fosse possível colocar uma lona por sobre a encosta, aquela encosta talvez nunca caísse, né? Por quê? Então vem uma chuva, a infiltração, né, armazenando no solo, o solo vai ficando pesado, né, escoa, infiltra. E no final das contas, nós podemos entender o seguinte: existe um jogo aqui entre essa seta verde e a seta vermelha, que são resultantes basicamente do peso que o solo tem e o solo encharcado tem com a resistência do solo, né? Então o solo, ele naturalmente quer ficar na encosta, porém o seu peso vai aumentando à medida que ele recebe a água. Chega uma hora que essa força resultante aqui vermelha, ela é maior do que a resistência do solo e, portanto, o solo se rompe, acontece o deslizamento. Se a chuva é intensa e se ocorreram vários deslizamentos, esses deslizamentos são reunidos num fluxo de detrito, né? Vai para um corpo d'água e aí eu tenho o segundo grande evento colocado. Então, as formulações matemáticas não são muito importantes no momento, mas só para a gente entender, né? Então, eu tenho um deslizamento planar, né, que é um deslizamento tipicamente raso, um deslizamento rotacional, que pode ser mais profundo, né? Esses deslizamentos, ou cunha aqui colocados, cunha por quê? Porque aquelas características do solo, né, aqueles fraturamentos, permitem formar uma cunha, como colocado aqui. Esses deslizamentos todos eles podem ser capturados por uma corrida de massa, fluxo de detrito. Também a chuva pode favorecer, né, a queda de blocos, colocada aqui, ou o rastejo. O rastejo é o quê? É um deslizamento mais lento. Estes daqui são deslizamentos extremamente rápidos. Já o rastejo não. Enquanto esse acontece, ele se forma e acontece em relação a minutos ou hora, esse daqui pode levar 10, 15 anos desde o momento que ele inicia até a hora que ele se rompe. O que significa isso na prática, né? Então, significa dizer que alguns deslizamentos, eles não são monitoráveis por chuva, e outros são, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um deslizamento rotacional, como aquele colocado, se ele leva 10 a 15 anos por chuva, é óbvio que ele não está vinculado à chuva que aconteceu hoje, nem da semana passada, e nem da outra semana. Portanto, eu tenho que lançar a mão de outros equipamentos para monitorar esse evento.
Né? Então aqui está ilustrado, por exemplo, a ITR, né, que é um equipamento que o CEMADEM dispõe, ou extensômetros, né, que são equipamentos mais simples, mais aplicáveis em escala de campo e na realidade brasileira, que no fundo você vai monitorar a trinca no solo e ver se ela está evoluindo ou não. Então, se ela se abre muito ou se ela se acelera, você tem condição de realizar o alerta, né, os vários tipos de alerta. Aqui tem limiares colocados. Porém, vários daqueles lá, eles estão correlacionáveis a chuvas, que é a essência do trabalho do CEMADEM, né? A ideia dos japoneses é que aqueles eventos anteriores eles não sejam monitorados pelo CEMADEM, mas sim pela Defesa Civil do município e pela Defesa Civil do Estado. Ou porque eles são... a ocorrência deles é muito lenta e não teria sentido o CEMADEM monitorar, ou porque eles são muito rápidos e não daria tempo se o CEMADEM... É a mesma coisa de terremoto, você detecta com 30 segundos antes, a gente não consegue, obviamente, nem emitir um alerta e nem fazer nada nesse tempo. E outros são monitorados, então aí nós vamos juntar o que nós temos: pluviômetros, medidores de umidade no solo, radar, né, para tentar verificar qual é aquela umidade no solo que permite, então, eu emitir um alerta. A partir de que umidade o solo da encosta vai se tornar instável e vai se deslocar, né? Basicamente, o que eu preciso é do que a gente chama de linha crítica, né? Então, eu preciso definir, olha, se o indicador passar para esse lado de cá, a iminência do desastre pode acontecer a qualquer momento. Enquanto a chuva estiver desse lado aqui, não há essa... eu posso continuar monitorando porque não há esse risco. Então, a proposta do projeto é ter um índice de chuva de curto prazo, que pode ser, por exemplo, 1 hora ou 1h30, né? E índices de chuva de longo prazo, que são acumulados de mais longo prazo. No caso, a metodologia que foi selecionada, ela trabalha com um indicador de 1h30 e de 72 horas. Né? Por que não 1 hora ao invés de 1h30? Né? Isso está vinculado a tipologias de chuva, né? Existem algumas tipologias de chuva e elas são chuvas mais rápidas, tipicamente inferiores a 1 hora, e a ideia é ter pelo menos algum tempinho a mais acumulado para conseguir fazer a emissão desse alerta. Uma vez que eu tenho o índice, eu então faço o cálculo, né, das minhas chuvas. Eu separo as minhas chuvas em chuvas que não geraram escorregamento, chuvas que geraram escorregamento. E com base nisso eu consigo traçar a minha curva, né? Aí vem a história. Eu vou considerar para a minha curva, por exemplo, aqui são exemplos de escorregamentos que não são relevantes naquela lógica. Por que eles não são relevantes? De repente não causaram nenhum dano, chegaram até a calçada, mas não derrubaram nenhuma casa, mobilizaram um pouco o solo e assim por diante. Então, tem toda uma discussão, inclusive no Japão, eles consideram relevantes deslizamentos que matam mais que 10 pessoas. Deslizamentos que matam menos de 10 pessoas não são relevantes. Por quê? Porque está dito assim, olha, naquela encosta você não deveria estar lá. Nesta área você não deveria estar lá. Aqui você deveria atravessar pela faixa e não pelo meio da rua. Se você atravessa pelo meio da rua, você pode ser atropelado. Se você está lá, você pode morrer por um deslizamento. Então é uma associação mais ou menos dessa lógica, né? E aqui tem então os dois indicadores, né? Um método comitê, que seria um modelo mais próximo das condições de realidade do Brasil, e o método unificado, ou método cooperativo, que é um método para quando a gente tiver radares já totalmente implementados, né? Ou seja, num horizonte aí talvez de 5 anos, quem sabe. Então, cada um deles trabalha com
possibilidades, né, de índices, né, aqui inclusive índice de umidade do solo, que é um outro patamar de informação, não é só simplesmente medir chuva, né? Então a gente tem que trabalhar um pouco para chegar nesse patamar. Uma outra coisa colocada é lembrar o seguinte: a gente tem vários tipos de eventos e as metodologias, normalmente, elas conseguem trabalhar bem com chuvas longas, né? Quando a gente está trabalhando com chuvas pequenas ou chuvas rápidas, os sistemas de previsão eles não são muito eficazes. Por quê? Eu levo meia hora para medir a chuva, levo mais meia hora para elaborar e emitir o alerta, já perdi a minha hora de antecipação. Então, quando eu estiver elaborando o alerta, o morro já está caindo, né? Ou seja, aquelas metodologias anteriores, elas não são eficazes, totalmente, né? Então, tem que haver aí por isso, inclusive, aquelas tabelas anteriores lá, em relação ao município. Por isso que o município tem que necessariamente ter alguns níveis de observação local, porque o sistema tradicional de monitoramento à distância não é eficaz. Uma outra coisa importante também, que diferencia o que a gente trabalha aqui no Brasil e trabalha no Japão, é que nós medimos aqui e trabalhamos com acumulada. No Japão, eles aplicam descontos a essa acumulada, né? Como se a chuva que estava disponível ontem, né, só a metade dela conta. A que estava disponível antes de ontem, só 25% dela conta. A que estava disponível há 3 dias atrás, só 12,5%, assim por diante. Ou seja, ela vai diminuindo com o tempo. Que é mais ou menos a ideia. Ó. Por que ela vai diminuindo? A água vai fluindo. Cada solo tem um fluxo natural. Então eles consideram diferentes tipos de solo. Então, meia-vida de um dia seria para um solo mais permeável. Meia-vida de 3 dias já seria um solo menos permeável. Então, o solo de cima ele libera rápido a água. O solo de baixo ele retém mais a água, né? Aí, quando se chove nos últimos 7 dias 60 milímetros, para um solo bastante permeável, ele vai considerar que só 5 milímetros daquela chuva ainda está fazendo efeito na encosta. Já para um solo bem permeável, 23%, 23 milímetros ainda está fazendo pressão lá na encosta. Então são lógicas que diferenciam aí as metodologias brasileiras e japonesas. Então, colocando novamente essa estrutura, então, qual que é a lógica de se estabelecer essa curva, né? Eu tenho que conseguir índices que promovam bem a separação, né, e que permitam máxima eficácia aí do ponto de vista de previsão. Eles recomendam para a gente a utilização desse método, né, 1,5 e 72 horas como indicador. Aí está lá o operador monitorando, né? Ele está monitorando, a chuva está se aproximando lá da curva. Bom, e aí? O que ele faz? Como que ele decide, né? Eu não tenho radar ainda, eu não sei, eu olho para a minha previsão e a previsão de chuva futura, eu não tenho segurança para fazer aquela previsão ainda, né? Então, a lógica das metodologias japonesas se você não sabe prever o futuro, use o passado para isso, né? Então a pergunta é, se eu tenho que dizer com 2 horas de antecedência, qual foi a máxima chuva de 2 horas que aconteceu nesse local? Se eu tenho que dar um alerta com 1 hora, qual que é a máxima chuva de 1 hora que aconteceu nesse local, né? Então você usa essa chuva. Então eu pego lá, por exemplo, a minha máxima chuva de 1 hora. Então no município tal, analiso lá o histórico do Semaden, por exemplo, e percebo que a chuva máxima é de 90 milímetros. Então eu vou lá, estou olhando lá, olha, a linha crítica, que é essa linha vermelha, está cruzando aqui, por exemplo, no 120. A minha máxima chuva é 90, né? Eu desconto 120, desconto 90, essa curva aqui vai cruzar lá no 90 e aqui embaixo a mesma coisa, né? Faço a mesma lógica, pego a próxima chuva. Então a chuva de 2 horas, a máxima chuva que aconteceu no histórico que o Semaden tem é de 110.
Então, pego lá, desconto 110 e traço a curva. Então, por que isso? Quando então eu estou lá monitorando, a chuva os índices vão sendo calculados, chegou na WL, chegou na hora de falar para a prefeitura, olha, comece a se preparar aí que se essa chuva continuar desse jeito, em 1 hora você vai ter que tirar as pessoas da encosta. E continuo monitorando, vendo que a chuva vai acontecer. A chuva, ela passou, foi na direção da CL, mas ela não se confirmou. A chuva diminuiu. Voltou para a situação anterior. Portanto, voltou para a área abaixo ali, onde eu posso falar, olha, embora eu não saiba a previsão precisa no futuro, está dizendo, eu tenho elementos aqui para dizer que a chuva está diminuindo ou aguardo mais em um determinado momento. A semana passada a gente discutia com Salvador, por exemplo. Salvador falou, olha, aqui é melhor você esperar pelo menos um dia depois que voltar para baixo para você tirar o alerta. Ou seja, manter o alerta funcionando por pelo menos mais 24 horas. Mas isso tem que ser acordado caso a caso. A chuva vai voltar, o solo vai secando, o indicador vai voltar. Então, o indicador ele tem que ser capaz de falar para o operador, dê o alerta, e também tem que ser capaz de falar para o operador, olha, agora você pode tirar o alerta, porque já está segura a situação. Uma outra característica, olhando para esse gráfico, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Na verdade, esse gráfico ele mostra uma superposição de duas coisas. A primeira coisa são os pontos, as linhas de ACL, e a segunda é essa linha aqui que a gente chama de linha cobra. Na verdade, todos esses pontos aqui colocados, eles são referentes a um conjunto de chuva. Então, quando eu mostrei para vocês aqui o gráfico anterior, eu mostrei aqui uma série de chuvas. Então, é um período aqui grande. Esse período pode ser de algumas horas, de alguns dias, ou vários dias. Esse período de chuvas, ele vai ser transformado num único ponto desses aqui. Então, esse ponto que você está vendo aqui, ele vai se referir a uma série de chuva. Então, essa série de chuva, depois que ela acontece, só tem duas probabilidades para ela. Então, como aqui, vamos supor que ela não gere uma ocorrência, toda essa série de chuva vai virar um novo ponto lá. Some a série de chuva e eu acrescento mais um ponto no gráfico. Poderia ser um ponto vermelho se aquilo tivesse gerado um deslizamento. O que eu vou pegar dessa curva? O máximo dela. Sempre o máximo ou a hora de ocorrência do evento. Então, gera um novo ponto na curva e eu fico esperando a próxima chuva. A hora que começa a chover, de novo vai se formar ali a reta e assim por diante. Se eu tivesse já disponível o radar, eu simplesmente não precisaria mais ver a WL e a CL, eu olharia o próprio radar, se na próxima hora a chuva vai ultrapassar a linha de segurança aqui, a linha crítica colocada ou não. Aí tem um gráfico colocado, só para vocês terem uma noção, é fácil de perceber que se o x for zero, a intersecção aqui é 209. Se o x for zero, é 192, a diferença é 71, que é a distância entre essa curva, entre a CL e da EL, e a mesma coisa aqui, acumulada. Então, é diferente a inclinação, porque, obviamente, os dois eixos não são iguais. Aqui a unidade é maior. Então, com isso eu tenho a distribuição das chuvas e eu posso fazer a avaliação da eficiência disso. Como é que eu faço? Com 3 índices, basicamente. Índice de acerto, índice de erro e frequência na zona insegura. O que significam esses índices? Índice de acerto. Eu disse que ia acontecer um evento e aconteceu o evento. Índice de erro. Eu disse que ia acontecer o evento
e não aconteceu o evento. E frequência na zona insegura, ou seja, quantas vezes eu mandei tirar a população da encosta, né? Por que isso? Porque isso deve ser o mínimo, né? Um mínimo número de vezes tem que ser gerado essa remoção, porque ele tem implicações para a população, implicações de custo para a própria defesa civil, né? E o índice de erro tem, obviamente, problemas com a confiabilidade disso, né? Então, esse daqui, ele causa problemas operacionais e esse aqui causa perda de credibilidade em relação à previsão. Então, o ideal é máximo índice de acerto, ou seja, ter sempre a separação aqui adequada, né? Ou seja, não ter pontos vermelhos aqui desse lado da curva, ter o menor índice de erro e ter o menor índice de emissão por ano, ou seja, emitir o menor número de alerta por ano, né? Principalmente o alerta alto, aquele alerta que tem implicações de remoção de pessoas de área de risco. Essa é só uma análise teórica, né? Porque quando a gente está falando desse caso anterior, eu simplesmente estou falando do ponto de vista do escorregamento, né, do deslizamento. Aconteceu ou não o deslizamento? Aqui eu posso agregar a questão do tempo. Se eu conseguir enviar com 2 horas de antecedência nesse caso, se eu conseguir enviar com 1 hora de antecedência nesse caso. Se eu conseguir, se tudo for normal, eu acertar tudo aqui, conseguir obedecer o tempo e conseguir acertar o evento, 100%. Ao contrário, se eu não conseguir, se eu não enviei no tempo adequado, se eu não enviei para remoção adequada e ainda por cima disse que ia acontecer o evento e ele não aconteceu, 0. Né? Então, ou seja, é só uma distribuição de probabilidades e de porcentagens aí em relação a isso. Então, aqui, além da questão do erro ou acerto do evento, ou seja, do deslizamento, a gente pode ainda fazer uma análise de tempo de antecedência, né? Bom, então essa é a essência do método colocado. Porém, sempre vai haver a possibilidade de melhorar o sistema. Por quê? A cada chuva realizada, eu vou ter a possibilidade de revisar os meus cálculos, né? Porque eu tenho um dado a mais colocado. Então, como é que eu melhoro a confiança disso, né? Então, melhorando os dados de entrada. Por exemplo, a hora que eu tiver o radar dando informações sobre previsão de chuva, obviamente que a nossa previsão vai ser muito melhor, né? Definição da ocorrência relevante, né? Acertar direitinho. A hora que eu decidir que eu vou alertar eventos generalizados ou eventos induzidos ou questões outras, eu posso até inclusive ter limiares diferentes para cada um desses eventos, né? Então eu vou melhorar a precisão disso. Melhorar as linhas de referência, né, que basicamente estão atreladas àqueles dados lá que eu disse para vocês, de antecipação, de chuva e de tempo, né, de antecedência. Os índices de desempenho também vão apontar nessa direção. Ter protocolos e sistemas de emissão melhores, né? Então a gente está dentro do projeto GITS, na fase experimental dele, vai ser elaborado um algoritmo automático, tanto para aquela curva cobra que foi colocado lá, como para a emissão automática do alerta. E o CISPAG já tem isso também quase que concluído. E os próprios métodos de previsão, né, conforme a gente falou. A ideia é trabalhar experimentalmente com o método comitê, depois existem outros métodos colocados, e além disso tem o cálculo, né, dos indicadores, são bastante complexos, né, para a execução. Quando revisar a linha de referência, ou seja, aquela linha que divide o que é seguro do que é inseguro, novos desastres, novos alertas vazios, né, principalmente esses dois aqui é aconselhável que se faça pelo menos anualmente ou a cada 2 anos, ou novas séries de chuva, né, ou seja, vamos imaginar que não aconteça nenhum desastre nos próximos 4 anos.
mas eu tenho 4 anos de dados, 4 anos de séries de chuva. Então, eu posso fazer essa revisão sim. Né? Eu posso verificar se o meu alerta ele está muito conservador. Será que eu não posso trazer um pouco mais para cima, mais perto dos pontos vermelhos, por exemplo? Ou não, ao contrário, né? Trazer o mais perto dos pontos azuis. Então, isso é possível de ser feito. Dados necessários, né? Dados de tempo de antecedência. Então, é preciso saber se a Defesa Civil ou se a própria população está conseguindo sair da área de risco naquela hora que hoje se propõe para que ela saia. Né? É possível fazer isso? Algumas defesas civis falam que não, outras falam que em 15 minutos as pessoas teriam plena condição de sair. Né? É complicado. Uma coisa é você sair às 4 da tarde, outra às 3 da manhã. Né? Um nível de chuva assim, Mas enfim, nós vamos ter que monitorar isso, medir e ver, né? Basicamente. Dados de ocorrência, deslizamento. Né? Nós temos que coletar essas informações, porque senão eu fico com muito pouco ponto dentro do gráfico e não consigo ter certeza ou precisão na hora de plotar a curva. Né? Dados de chuva sem ocorrência também. Né? Esse é mais fácil, porém, acho que vocês que trabalham, principalmente o pessoal do CISAR, né, quantas vezes a gente é informado na hora que aconteceu alguma coisa, ou quantas vezes a gente descobre pela mídia, por não sei quem foi, ou anos depois fica sabendo dos eventos. Então, essa é uma necessidade, né, que a gente tem que enfatizar, seja para qualquer método. Isso daqui que está colocado aqui, isso aqui vale para qualquer método. Não é só o método japonês. Né? Qualquer desses métodos que a gente vai usar, seja o atual, o brasileiro, ou sei lá qual, nós vamos precisar desse sistema. Bom, então, de modo geral, isso que, vamos dizer assim, numa primeira abordagem rápida, e certamente fora dos 40 minutos, é um projeto GIDS, né? Um pouquinho isso que eu tinha preparado para, vamos dizer assim, promover a discussão aí nessa fase subsequente.